Eu acho que os termos técnicos eu não vou entrar tanto em detalhe porque não tem necessidade. O que eu queria mostrar para vocês é uma coisa que eu acredito muito desde, sei lá, antes da minha faculdade. Eu fiz faculdade até 2004, então é uma coisa que parece recente, mas na verdade é usado inconscientemente pelo pessoal da publicidade há muito tempo, não todo mundo, claro, porque tem gente que ainda não acredita nisso, mas enfim. Esse produto final chegou, ele está pronto hoje porque eu pesquisei por conta própria muitas coisas que estavam acontecendo em termos de eventos e live marketing recentemente, e essa questão da transmídia, que parece uma coisa muito moderna, mas na verdade também é uma coisa muito antiga, só não era usado esse termo. E que no final eu concluí que, quer dizer, eu aposto super nisso porque eu concluí que o público, que é no final quem a gente tem que atingir no final da história, quer cada vez mais entender o produto de uma maneira diferente do que ele entendia até então. A gente tem 1000 histórias, não adianta ficar pontuando cada uma, mas tem 1000 histórias de relacionamentos ruins com produtos porque a gente descobre que eles mentiram ou que não tem um apelo legal. Se é por exemplo, um alimento, ele é só gostoso, mas não tem nenhuma história por trás disso. Ou se é um outro produto de consumo, talvez não tenha a marca não explora uma história legal. E hoje a gente sabe que é muito importante isso. Claro que não inventando uma história falsa, quer dizer, pode inventar, mas que diga que ela é falsa, mas não mentir para o público, obviamente. Então vocês devem, obviamente, conhecer os termos de transmídia, storytelling, um monte de modinhas que tem por aí, que na verdade é um termo usado por uma coisa que se faz inconscientemente na publicidade há décadas. Deveria ter, pelo menos, ser mais usado hoje em dia. Então, bom, isso aí na verdade é um grande spoiler do que é o Cinema Imersão, que é um produto final, que é uma resposta de um monte de pesquisas que eu tenho feito. E alguns desses exemplos de como o público se relaciona com o produto, em termos de interatividade, são esses elementos que eu pus aí, que alguns são baseados em tecnologia, alguns em experiência e alguns em roteiro / storytelling. E tudo isso, hoje em dia, a grande maioria do pessoal de agência, de clientes e tal, usa isso independentemente. E tem um efeito pontual, mas não tem um efeito global como deveria ter. Então, se o público, se o teu alvo principal não estava no evento que teve X coisa, ele não viu aquilo acontecendo e na internet não foi divulgado e morreu. O cara perdeu a oportunidade, quer dizer, a marca que perdeu a oportunidade de atingir o cara que não estava lá presente. Ao contrário também, se o cara viu na internet e não estava no evento, se o cara estava no evento e não viu, enfim. Você tem que cercar hoje em dia o cara, porque a dispersão é muito grande, por causa da internet e mil coisas. Então cercar o público para atingir para passar a mensagem. Então todos esses formatos que eu pus aí, que é uma pincelada do que pode ser feito, são ferramentas que eu gosto de trabalhar, só que tem que ser usado de uma maneira muito mais concisa, muito mais agrupada, com um belo roteiro por trás, para ter uma lógica para o cliente sair satisfeito no final. Óbvio que isso não é uma resposta, e também tem 1000 clientes que ficam satisfeitos com uma coisinha só ou com nada disso. Não é uma verdade isso, mas é uma coisa que eu acredito e que eu, como consumidor de cinema desde criança, sempre quis, e é uma coisa óbvia. As brincadeiras de criança de polícia e bandido é o que hoje em dia a gente vê como cosplay e como outras 1000 coisas, que é um produto. E como criança você consome porque é inconsciente. E é uma verdade, o público quer estar muito próximo ou dentro do que acontece no mundo do produto, seja ficção ou não. Então tem essa agência que presta consultoria para outras 1000 produtoras sobre exatamente esse comportamento do consumidor quando o produto é ligado a uma história, um storytelling ou
um universo fictício ou não. E esses números são muito grandes, vocês podem ver, de como o público de fato quer consumir mais do que o produto. Ele não quer pegar uma garrafa d'água e tomar e morreu. Ele quer, geralmente, conhecer a história do produto, de onde veio, por que eles fazem dessa maneira. Enfim, seja fictício ou não, a gente tem vários casos de histórias ficcionais que também ajudam a vender os produtos. Então, a prova vive, esse estudo é gigantesco, está disponível no site deles de graça, e é muito interessante para ver como o público de fato quer consumir, né? E público de pouca idade até adultos. Então, ao longo dessa minha pesquisa de como construir o Cine Imersão, esse formato não é meu e nem é inédito, é uma coisa que vem do teatro há décadas também. E eu, juntando várias companhias que trabalham com isso ao redor do mundo, eu cheguei nessa formulinha que eu costumo usar nos eventos, que tem esses 3 grandes mundos. Eu não vou explicar exatamente tudo aí, mas é como eu quero construir uma experiência para o público, porque no final da história eu quero vender a experiência para o público. E, bom, antes disso, na verdade, antes disso, comercialmente eu comecei a fazer esses eventos praticamente sozinho, com a ajuda de algumas pessoas do teatro, no começo do ano passado, que foi onde o Fábio foi no evento, que foi também a gente costuma fazer isso, adaptar um filme que já existe para um universo real, do mundo real, para o público consumir o filme de uma maneira completamente inédita, ou seja, ao vivo, e ter, obviamente, comercialmente falando, marcas que estejam ali envolvidas nesse roteiro, e não aparecendo como um logotipo, por exemplo, que não diz nada e não tem uma relação direta com o produto. Então, foi feito muito no experimento esse do Clube da Luta, e foi escolhido um filme super difícil também para ver. Se eu escolhesse um filme fácil, o negócio ia ser fácil e eu não ia ter exatamente um feedback de se deu certo o teste ou não. Então eu escolhi um filme muito difícil, com um público super restrito, para ver, porque era a minha prova de fogo para ver se o negócio era legal ou não. E eu tinha espaço físico para 100 lugares, eu tive tentativa de venda de ingressos de quase 900. Então, proporcionalmente, foi muito legal. E eu consegui, o Clube da Luta, para quem não sabe, é um livro originalmente. E eu falei com o escritor do livro, americano, e expliquei tudo como ia acontecer, acho que uns 4 meses antes do evento, esperando que ele fosse me dizer não pode fazer, esquece, eu não deixo. E ao contrário, ele entrou em contato com a editora brasileira, que fez a ponte para a gente conseguir fazer a coisa acontecer. E eu depois fiz um relatório todo para ele do que aconteceu, foi bem legal. Então, essa ponte também comercial e jurídica é muito chata de trabalhar, e chata no sentido, é muito complicada. E eu consegui, desde o primeiro evento, dar tudo certo. E aí eu fiquei o ano passado inteiro, só depois desse evento, visitando agências e tal, para virar uma coisa mais comercial e aprimorando todo o trabalho que eu tive, e entrando em contato com mais pessoas para formar de fato uma equipe. E aí eu fiz outros eventos com outros produtos pequenos. E aí até esse ano eu fui convidado a gente já tinha uma equipe mais formada, com cenógrafos, com atores, com diretores e tal. Aí o Cine Belas Artes, que também estava no momento, esse ano já estava no momento de volta ao mercado, depois que ele voltou à vida, e eles me chamaram para testar esse formato num noitão que eles fazem, que é uma madrugada inteira de filmes. E aí a gente escolheu fazer num dia que tinha filme de terror, também um outro formato super complicado de trabalhar. E também deu super certo. A gente fez, eram 3 filmes, então a cada saída de filme, que tem um intervalo entre elas, entre os filmes, a gente fez uma cenografia na entrada do hotel. Então o público acabava de ver um filme de terror, todo tenso, saía e continuava vivendo o filme. Ele achava que acabou o filme, eles não sabiam que tinha o que ia acontecer. Então foi muito legal, a gente teve uma resposta de rede social enorme, de compartilhamento de fotos e tal, só que a Bomboniere, que é terceirizada, brigou com a gente porque venderam pouco. Então a gente teve que mudar isso. A gente continuou conversando com o Cine Belas Artes para ver como
fazer de uma maneira que os dois ganhem, porque o Bomboniere vive de vender pipoca e vendeu menos. Então é uma coisa interessante também, né? De como conciliar tudo. E doces ou travessuras, né? Ou uma coisa ou outra. E aí, eu continuei pesquisando, enfim, eu não, obviamente nem vocês, nem a gente, nem eu, paramos de pesquisar nunca o que está acontecendo para a gente sempre aprimorar mais. E eu tinha sempre uma conversa com o pessoal de cinema, né? Acho que a maioria dos estúdios que tem representação no Brasil já me conhecem, e a gente sempre ficava insistindo de fazer uma coisa de fato grande, ainda nesse formato de evento final para o público e não o que eu quero falar para vocês depois, que é uma coisa diferente. E aí, obviamente, vocês todos sabem que teve o aniversário de 30 anos de Volta ao Futuro esse ano, e a gente fez o único evento nesse formato na América Latina, que foi uma réplica de um pedaço mais legal do primeiro filme, com o aval da distribuidora, com vários parceiros e patrocinadores, com banda ao vivo, com atores, com cenografia, com comida típica, casando com o universo do filme, com uma exposição inédita de objetos de colecionadores do Brasil inteiro e com o carro do filme. Onde Quer dizer, foi? Foi no Superloft em Legal. Pinheiros. Não o carro do filme, mas o carro que foi construído para virar o carro do filme. Então, quer dizer, eu já falei sobre isso, né? A gente teve essa equipe toda aí. A gente tinha um limite também físico de espaço para público. A gente conseguiu encher lá, mas tinha demanda para mais. E foi... teve outros eventos nesse formato em outros países, mas na América Latina foi o único. E a gente, com todo esforço, a gente conseguiu, o mais importante é isso, ter uma validação dessas marcas que trabalham com eventos, que trabalham com experiências, para estar com a gente no evento. Então isso foi, assim, o que validou ele comercialmente, que foi o último evento que eu quero fazer praticamente com a equipe reduzida que eu tinha até então. Mas a gente teve 10 pessoas, então para um evento desse foi ok. E aí, bom, tem um monte de... tem um feedback que a gente teve depois. Eu não vou, vocês podem ler aí. Foi muito legal, a gente teve alguns problemas logísticos por causa da casa, que é pequena, e teve um atraso de fila. Mas conceitualmente e o conteúdo estava todo lá e todo mundo que gosta do filme pirou e não queria sair. Começou a chover no final do evento, o pessoal não queria sair, foi bem legal. Posso passar? Tem mais um. Esse é um blog de uma mãe enfim, é um blog famoso no mundo do cinema e cultura pop. É uma mãe que usa os filhos como prova de consumo de cultura pop. Legal. Então, pro pessoal que viu o filme uma vez ou muito tempo atrás, foi legal porque eles reviveram essa experiência. Mas a maioria era fã do filme ou viu recentemente porque passou nos cinemas e tal. Então, e a gente conseguiu construir as cenas, que é o grande diferencial de uma balada temática para isso, são as cenas ao vivo. Então a gente conseguiu, e tem não só as cenas com os atores, mas a gente tem uma história sendo contada na cenografia que se você explorar, você vai ter outro nível de percepção da história. Então a gente teve um monte de pistas espalhadas por aí que também teve uma... O pessoal foi lá, abriu o armário e tal, e viu a história acontecer. Além das cenas ao vivo. Esse vídeo depois enfim, esse PDF depois eu passo pra vocês, tem um vídeo aí. E tem algumas fotos do evento. Então, uma coisa que eu super defendo é a questão do... Né, você vai vender patrocínio, o cara fala, onde vai aparecer meu logo? E o logo hoje em dia não diz mais nada, vocês sabem disso, é uma coisa tão estúpida, tamanho de logo num lugar, valer, né, calcular o valor do investimento. É uma coisa tão absurda que ninguém olha para o logo e fala, beleza, vou consumir esse produto porque apareceu um logo na minha frente. É uma coisa... E como a gente consegue colocar isso ainda no ambiente do evento sem ficar ruim? Essa placa existe no filme e em volta tem os logos de associações e, enfim, grupos que existem na cidade fictícia do filme. Então a gente conseguiu transformar isso. Então, já que tem que ter os logos, a gente conseguiu colocar os logos no formato que é exatamente igual ao do filme.
respeitando a velha lei do tamanho também. Então isso aí é uma das partes da coleção dos objetos. Aí a mesa inteira. Você vê que tem zilhões de objetos de colecionadores do Brasil inteiro. Então eles vão em eventos, em Comic Con da vida e expõem, mas todos eles juntos e se conhecendo ao vivo, a gente não tinha feito até então. Essa é uma das cenas com os atores. O baile, Tá linda essa que foi foto. completo, Tá todas as linda, músicas, parece 2 horas e meia de banda. O baile final. O Marte tocando no palco, cena clássica. Pior que aquele cara que tá ali parece do filme mesmo. E né? ela também. Aquele ali, E ela é muito parecida. muito parecido. O casting foi mega difícil, foi fechado de última hora, tipo, 10 dias antes do evento a gente conseguiu fechar. Tem a fala, tem que ser Sim. Mas o legal é que acontece em volta de uma aglomeração de gente. Então pouca gente, menos gente assiste a cena. Então tem essa brincadeira também, se você não estiver ali, você vai perder, você não sabe onde vai ser a cena. Então é uma réplica da vida real. É como se você estivesse na cidade do filme. Se a cena aconteceu na esquina e você não estava lá, você perdeu, porque a vida real não tem replay, né? Muito legal. E eu ia falar uma coisa, esqueci. Do casting foi difícil. O cast foi super difícil, mas era outra coisa. Então eu não vou lembrar. Mas conta que não vai aniversário. Eu ia falar alguma coisa. Me fugiu. Mas enfim, vocês podem ver que a cenografia é toda bem parecida com a do filme. A gente, obviamente, eu consegui o contato do cara que desenhou parte da produção do filme. Ele começou como um assistente de design de produção e no final ele fez o logotipo do filme, parte da Máquina do Tempo. E ele também ele mandou um vídeo pra gente abrir o evento, ele que abriu o evento no telão, foi bem legal. Aqui algumas fotos que a gente pegou no Instagram da galera que foi. Então o pessoal podia tirar foto com o carro, uma coisa que eu ia falar é isso. Vocês podem ver embaixo que tem outros personagens que não são atores nossos. Então, obviamente, os fãs foram vestidos dos personagens que eles gostam. Como que a gente ia diferenciar quem é quem, né? Então a gente teve que fazer as cenas bem redondas para o público não achar que o cara que veio vestido era o meu Martin e não era um fã que estava lá. Só. Mas tinha, sei lá, quantos? 5, 10 Martin? 10 não, mas uns 5. Então, foi bem legal. Até o Obama foi ali embaixo. Você tá vendo Obama? Ali, ó, no telefone. Você jura que você acha que vai... meu Deus. Tem o quê? Muito rapidamente, meu Deus. E aí algumas coisas que saíram na mídia, na internet. E aí o SBT também foi lá gravar. Era o mês do filme, né? Todo mundo tava falando sobre isso. E aqui tem também é um vídeo que a gente fez também. E aí, enfim, isso é um produto pro público final. Quer dizer, tem um patrocínio, a gente teve ativação, por exemplo, da LG com a Filmal. A gente pode fazer algumas ativações, mas isso é um produto final para o público. Mas o formato disso, que é uma experiência com uma narrativa, um roteiro totalmente amarrado, com atores ao vivo, que não são promotores vestidos, são atores, com direção de tudo, direção de arte, direção de produção, figurino, etc. e tal. Esse formato, que acaba sendo uma coisa de live marketing também, é o que eu queria passar para vocês. Óbvio que vocês sabem do que eu estou falando e fazem isso, mas é legal ter sempre alguém que vem e fala de fora, porque isso é uma coisa muito pertinente, né? Então, eu já falei com o Fábio 10 vezes de 1000 clientes que vocês têm, de como a gente consegue fazer isso, como a gente consegue vender uma experiência dessa, que talvez custe a mesma coisa do que outra,
mas que seja diferente. Enfim, colocar um filme de tecnologia com um produto de tecnologia, um filme futurista com um celular, ou um alimento que tem a ver com uma cidade do filme, coisa desse tipo, né? Casar a história o universo de um filme com um produto que o cliente já tem. Então, esse é o desafio. Vocês, eu não sei quem é que vende. Todo mundo vende. Então, é isso. Às vezes tentar propor uma coisa que seja, hoje em dia a realidade virtual é super legal. Mas é virtual. E depende de uma tecnologia e é simplesmente a tecnologia. Às vezes o conteúdo é o de menos. O cara quer botar o óculos e ficar pirando ali. E o conteúdo, na verdade, é que é o rei. E se a gente esquece o conteúdo e faz qualquer coisa porque o cliente, tipo, tanto faz pra ele, você ganhou teu dinheiro, fechou com o cliente, mas, sei lá, né, internamente, o que valeu pra gente? Então, acho que, pra mim, o conteúdo assim, prioridade zero. Nem entra na lista de prioridade, porque é a obrigação que tem o conteúdo. Então, e quando é cinema, que é uma linguagem universal, que todo mundo gosta, um filme desse não tem rejeição, por exemplo. Então, se você brinca com isso, por exemplo, a Gafisa lançou um prédio em Pinheiros na semana do filme, no mês do filme, e pegou um outro DeLorean e pôs lá, e pôs um promotor, que eu fui lá e vi, era um promotor, com uma peruca da 25, com uma roupinha diferentona. Deu resultado? Possivelmente, porque o cara, ele ia comprar apartamento com carro ou não. Mas aí o mote era o prédio do futuro, e puseram o carro e legal, beleza, mas, sabe, às vezes tem uma parcela do cliente, uma parcela do público que não vai entender, que não vai diferenciar o promotor do ator. Mas a gente tem que fazer com primor a coisa, sabe? Então, um exemplo que eu dei para o cliente de vocês, eu sei que vocês não fizeram, mas o lançamento do Xbox, também, eram promotores vestidos dos personagens do filme. Aí eu fui lá no lançamento, meia-noite, na FENAC, na Paulista, e falei, tem que ver isso, deve ser incrível, né? Lançamento de um jogo super legal, tal, Xbox novo. E o promotor estava lá, ele pegava o celular, mandava mensagem para o namorado e guardava o celular. Te juro que eu vi isso. É broxante. É normal, porque é promotor, porque não é um ator. Sim. Ele está lá porque ele está ganhando dele para ficar lá pagando de personagem. Ele não tem um roteiro, ele não tem nada para fazer, ele tem que ficar lá para tirar foto com a galera. E é ridículo, porque o cara tirou o celular e eu vi ele mandando foto, no meio do evento acontecendo. Um evento super bem feito, com laser e tudo, incrível, mas... Então, claro, o promotor não custa a mesma coisa que o ator? Obviamente não. Mas tem que pôr na balança o que é qualidade, o que é conteúdo ou não. E esse negócio da tecnologia também, obviamente não ignorar. Eu não ignoro tecnologia. Nesse caso, eu não tinha como colocar uma realidade virtual, mas um filme que eu quero fazer ano que vem, eu com certeza tenho que colocar todas as tecnologias que estão disponíveis pra gente e as que nem existem ainda, desenvolver para o evento ou para a promoção. Então, esse recado que eu queria dar para vocês é tipo, a gente pensar num conteúdo que seja... eu não falei muito dessas questões técnicas, tipo, o que é imersão, vocês devem saber, né? Essa questão de fato de mergulhar no mundo, né? O que é o caso do cara tirar o celular. Você quebra toda a magia. O cara tá lá, ele fala, beleza, vou comprar o videogame, custa 1.500, mais o jogo 300, beleza, vou pegar, comprar um videogame. Porque é uma coisa que eu gosto. Aí vem o cara, acho que era um gladiador lá do jogo de Roma, tira o celular. Quebrou toda a magia. Pode ser que ele vá comprar, mas, sabe, se o cara tá na dúvida se ele vai pela experiência, ele foi na festa meia-noite na Paulista, ele vai tomar a decisão de comprar ou não, e acontece isso, inconscientemente o cara vai dar um passo para trás e pensar duas vezes. Isso é fato, não adianta a gente esconder isso. Então, isso com um produto pequeno, imagina com um produto grande que nem um apartamento, por exemplo. Então a gente tem que, eu acho que é legal pensar nisso, eu sei que vocês nem sempre fazem ação para vendas, é outro tipo de coisa, mas, por exemplo, treinamento e festa de final de ano também. Geralmente tem um tema, mas às vezes é mais uma coisa meio cenográfica e não tanto narrativa. E o público quer essas coisas narrativas. Seja o cara, o CEO da empresa ou o cara que vai consumir um achocolatado, sabe? Todo mundo quer, de fato, consumir mais do que, de fato, na hora. Assim. Quer saber da história, quer participar da história, quer encostar nos objetos, quer sentir textura. Uma coisa que no cinema imersão tem muito é isso, a textura, o som, a temperatura. A gente mexe com essas coisas pro cara não ter dúvida que ele está num evento. Ele esquecer que está num evento e achar que está no mundo do filme. No Clube da Luta, que foi super roots, assim, a gente fez muito isso, porque era uma coisa muito mais quente, né?
Então tinha um cheiro de gasolina, o chão estava sujo de propósito, a gente não limpou o chão depois do ensaio. Sabe, a gente deixou uma coisa bem dark pro cara viver aquilo mesmo, pro cara suar e sentir cheiro de sangue, que tinha a ver com a temática. Então é isso, tipo, eu quero conversar com vocês, eu quero receber, tipo, e-mail de vocês, de pessoal de criação, de produção principalmente, que tem um monte de demandas e quer ter uma experiência diferente. Eu não tenho uma coisa inédita, né? Tem muita gente que trabalha com uma coisa semelhante, mas eu acho que o cinema, que é uma arte universal, e a experiência do ao vivo e da participação do público na construção de um evento é essencial. E muda completamente a figura completamente o mundo do evento, da experiência. Então é isso. Se tiverem alguma dúvida ou se quiserem conversar comigo, eu estou à disposição. Muito bom.